E aqui mora uma lição muito importante. É natural que, com um desafio muito grande, seja lá em qual for a área, principalmente no mundo dos negócios, a gente tenha uma sensação de paralisia pela complexidade do desafio. Só que aqui mora dois tipos de pessoas: as pessoas que paralisam de fato e ali desistem, com uma boa justificativa, não é uma justificativa fajuta, mas é uma boa justificativa de, pô, o desafio é muito grande, percebi que estava errado, não vale a pena, melhor parar, vou deixar isso pra lá. Essa é a boa parte das pessoas que existem hoje, seja no mercado, seja na vida como um todo. O outro grupo, que normalmente é a minoria, é o grupo que diz: caramba, onde eu me meti? É o primeiro pensamento. Só que depois vem o segundo pensamento: como que eu resolvo isso? Nessa hora, as pessoas que estão ao redor dizem: você é maluco. A melhor maneira de resolver isso é deixando isso pra lá. Deixe isso pra lá, vá trabalhar, vá fazer alguma outra coisa, mas deixe isso pra lá. E é aqui onde mora, pra mim, o ponto-chave do empreendedor. Porque é nesse momento que ele não para, ele diz: como que eu resolvo? Tem que ter alguma maneira de resolver, eu vou até o fim, eu vou resolver isso aqui. E aí ele pensa em maneira diferente de solucionar. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Clube do Varejo Inteligente, o melhor podcast para empresários do Brasil. Aqui você vai aprender com donos de empresa, gente que botou a mão na massa, que já fez acontecer, já tem uma trajetória, e esses nossos empresários convidados vão fazer questão de abrir a caixa preta dos seus negócios para ajudar você a implementar muita coisa no seu dia a dia. Nosso objetivo é trazer o melhor do mundo dos negócios de forma descomplicada, para que você tenha sacadas práticas e consiga ter resultados reais na sua empresa. Hoje eu estou com um convidado que é um poço sem fim de conhecimento, viu? A barra aqui tá alta. Então hoje eu vou ter um desafio enorme, que é extrair o máximo possível desse cara durante esses minutinhos aqui de episódio. Reginaldo, queria que você se apresentasse para nossa audiência. Fale aí em um minuto quem é o Reginaldo, o que é que ele já fez e o que é que ele faz hoje. Bom dia Caio, bom dia audiência. Eu sou o Reginaldo Leite, sou natural de Arapiraca, né? Aqui de Arapiraca. Cresci em Limoeiro, fiz vida profissional, estudei na, na antiga Funesa, fiz alguns cursos fora também, Salvador, Maceió, enfim. Sou pai de 4 filhos, né? Do Jefferson, Milena, Bruno, Rian. E hoje estou casado com Maria Gomes, a professora Maria Gomes, que tem 3 filhos. Então, quando a gente reúne os 7 filhos, a gente faz festa, né? Sou apaixonado por pessoas e também por tecnologia. Tenho curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas também. E hoje eu reúno a tecnologia com autodesenvolvimento. Minha última formação, MBA executivo em coach, fiz pela Brascoach em Salvador, e de lá para cá, né, desde 2019, eu tenho me dedicado à análise e desenvolvimento, no caso, a análise de perfil comportamental com ênfase na autoliderança, Caraca, que legal. auto-performance pessoal. Então eu peguei essa ideia, me apaixonei por essa ideia de trabalhar de dentro para fora, né, trabalhar o eu para poder entender o externo Boa, boa. e ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos, mas principalmente, despertando o potencial que cada um tem, que está escondido e que a pessoa nem acredita que existe, né. Caraca, legal. Tô ansioso para ver como é que isso impacta no dia a dia de uma empresa, viu, Reginaldo? É bem interessante, é bem legal, Boa. Reginaldo, faz toda a seguinte, diferença. a gente sempre começa o nosso bate-papo com uma pergunta referência aqui da nossa conversa, que é para tentar entender como que foi aí a tua trajetória e como que foi moldado o empresário Reginaldo. E a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, que é: qual foi a maior porrada que você já tomou no dia a dia como empresário? Aquela que lhe tirou o fôlego, fez você ficar sem dormir algumas noites, que você quase pensou em desistir, mas que você venceu
e hoje tá aqui para contar essa história, cara. Como é que foi isso? Acredito que a maior burrada é acreditar que quando a gente contrata alguém, a gente tem que deixar 100% na mão desse alguém. Caraca, como é que funciona isso na prática, Reginaldo? Porque todo mundo, obviamente, para ter uma empresa precisa contratar pessoas. Sim, E naturalmente, quando a gente vai contratar pessoas, a gente confia, naquela pessoa para ocupar aquela função e desempenhar aquele papel. Então, naturalmente, eu preciso confiar em alguém, para trazer para minha empresa, e trazer para minha empresa é: "Pô, tô dividindo o meu sonho, dividindo o meu propósito, dividindo tudo que a gente está fazendo aqui". Hã, então eu preciso confiar no final do dia. Como que eu contrato alguém sabendo que eu preciso confiar, entendendo que eu também não posso confiar tudo? Como que é esse paradoxo aí, cara? é delicado, né. Porque inclusive é um ponto que eu sempre trago lá na discussão, quando eu estou lá com o Jefferson, que eu falo o seguinte: "Ó, se você contrata você promove um gerente, então você tem que dar confiança à altura de um gerente, Aham. porque não faz sentido você ter lá um gerente e não confiar nele". E aí, com a minha frase, ela traz um pouquinho, né, contradiz um pouquinho aqui, né. Aqui já está contradizendo o que foi dito Já está anteriormente. contradizendo, mas eu vou explicar qual é o contexto, né. Aham. A gente precisa estar bem acobertado por consultorias, não é, por profissionais que são externos e que a empresa não tem condições de ter internamente. Uhum. Por exemplo, contabilidade, setor jurídico e setor técnico, alguns, obrigatoriamente a gente tem que contratar, contabilidade é fora, aí só se a empresa fosse, né, tiver um porte muito grande, ela tem isso internamente. Não tendo, até determinado porte, então contrata-se lá fora. Contabilidade, pessoal jurídico, empresa de tecnologia também para dar um bom suporte, mas algumas situações, quando eu falo assim, deixar 100% na mão do outro, é o seguinte, é eu esquecer que aquele profissional existe, e eu não acompanhar a tendência do mercado, não acompanhar notícias sobre órgãos regulatórios, então estou deixando para lá. Uma vez ou outra aparece uma surpresinha que quando a gente vai analisar, faltou eu acompanhar, perguntar se estava tudo bem, se não está. Por quê? Todo mundo tem muitos afazeres. Uhum. Todo mundo é muito ocupado. Então não Uhum. se trata de questionar a competência de Do quem a gente indivíduo, né? contrata, do indivíduo, mas entender que o indivíduo vive imerso a muitas demandas da Uhum. gente e dos outros, porque quando a gente contrata um serviço, ele não é exclusividade, porque se fosse exclusividade a gente traria e estaria dentro da empresa. Uhum. Como isso sairia muito caro, então a gente precisa, pagar as consultorias. Uhum. É um dos pontos, né. E isso serve para os contratos externos, quanto Os contratos os internos. internos também. Então a gente está sempre entendendo a movimentação globalmente falando, não é? Eu acho que é o conceito de delegar e delargar, né? Sim, Delegar nada mais é do que você entender o que precisa ser entregue, e entender que aquilo precisa ser feito não necessariamente por você, e você delega para alguém cumprir. Só que você monitora, você acompanha e você espera aquele resultado. Por outro lado, muitos empresários são viciados em delargar, né? e esperar milagres também. Simplesmente dá para a pessoa, por falta de competência, por falta de capacidade, por falta de treinamento, por enfim, N motivos, não consegue entregar aquele resultado, mas o empresário também delargou, deixou de mão. Lá na Esse é o frente, ponto. quando o problema estoura, é que ele vai perceber que, na verdade, ele fez errado e que a pessoa não fez aquilo, enfim, vira uma bola de neve, né. Esse é um ponto, Caio, porque quando a gente delarga, então a gente, enfim, não sabe o que está acontecendo. Uhum. Às vezes às vezes não, sempre. Se eu sou, por exemplo, um prestador de serviço, eu presto serviço a um grupo de empresas, mas cada um tem suas particularidades. Cada negócio é próprio. E aí eu precisaria estar dedicado 100% àquele modelo, e não é possível isso.
Então, como são, muda do município, tem uma regra aqui, né, uma regra no município, é outro estado, tem outra regra. Então são N fatores que também deixa complexa a atividade dos contratados. Uhum, Então, aí aí a gente pontua, não é desconfiar da competência da pessoa. Se eu estou contratando é porque eu confio, né, por uhum, indicação, enfim, teve lá uma referência, uhum, se por acaso eu não conheço ainda. Então, é isso, é não delargar. uhum, Então, delegar, sim, e periodicamente dar uma olhadinha, ver se está tudo ok. Às vezes até um toque, de repente se a pessoa passou despercebido por alguma uhum. novidade que surgiu ou não novidade, enfim, ajudar a pessoa a fazer o Perfeito, o checklist, só isso, perfeito, né. perfeito. Não é questão de estar todo dia, cadê isso, Aí isso, microgerenciar não, é um erro, né. é um erro, e grande, né. Perfeito. Aí sufocaria a pessoa e E tira até a sua energia, né, tira, de estar tira. microgerenciando, acompanhando no detalhe cada coisa, né. É. Ô Reginaldo, uma das, particularidades que eu acredito que todo empresário tem, é a construção do próprio negócio, né. Construir uma empresa é uma atividade, no Brasil, hercúlea, né. A gente se esforça pra caramba para construir um negócio, e manter uma empresa talvez seja tão desafiador quanto construir uma, né. É como a construção de uma casa. A gente gasta muitos recursos, para poder construir a casa, na expectativa de que ali seja o melhor investimento da nossa vida, mas ao longo da vida a casa necessita de várias manutenções e reformas, Uhum. e nunca acaba, né. É É eterna. eterno. É. Então uma empresa também. Cara, conta um pouquinho como que foi o desafio de construir primeiro como surgiu essa ideia, qual foi a tua mentalidade ao começar a tua empresa, e como que foi a jornada de construção e manutenção dessa empresa até hoje, como ela está? A ideia surgiu foi de uma necessidade, mas somada com uma paixão por tecnologia. Então, Uhum. desde pequeno que eu sonhava com tecnologia. Na época, tecnologia para mim era computação, então eu não tinha Qualquer coisa acesso. que mexesse com o computador era Para mim tecnologia. era isso, né. Se falava em tecnologia, o mundo se resumia a isso, a computação. Então Aham. tinha que ter um computador, né, aquele que eu só via por televisão, que não tinha acesso, mesmo quem era placa. Só para você ter uma ideia, minhas 2 irmãs fizeram o curso de computação sem existir computador na sala do curso, do treinamento. Cara, como Então era assim pelo assistindo menos, aula? assistindo aula, eu fiquei assim, pelo menos a informação que elas levaram para mim é que não tinha nenhuma máquina, Que tinha loucura! moldes, tinha linguagem né, como as máquinas entendem a linguagem ali, então era uma introdução à informática, mas não tinha o acesso, elas não conseguiam. E aí já em 90, no ano de 91, eu tive acesso pela primeira vez a um computador lá em São Paulo. Fui fazer informática, né, final de semana, eu ia para umas aulas de informática. Então eu já tinha uma paixão antiga, quando eu assistia o Jornal Nacional e o Globo Rural. O Globo Rural era meu O seu hobby, né. meu hobby, Enquanto a todo galera hoje domingo assiste Netflix, você assistia Globo Rural, era né. Globo Rural. Então eu ficava sonhando com as soluções para o campo, né, a gente trabalhava na roça, então eu vivia pensando o que fazer para melhorar, né, como automatizar, mas eu não tinha conhecimento da linguagem, né, científica. Então, como melhorar a cada atividade do dia a dia, eu queria criar uma máquina para destilar fumo, eu queria o meu avô criou o carrinho de carregar bola de fumo, né, e Caraca, aí que aqui legal. em Arapiraca. Foi ele, a criação foi dele, né. E, enfim, então eu sempre estava ali querendo criar alguma coisa, eu me juntava com meu irmão mais novo, às vezes, e a gente ficava fazendo umas reinações. Forjando a mente do Era, empreendedor, né. então alguma coisa na área de irrigação, enfim. E sempre o desejo de trabalhar com tecnologia, não é.
com computação. Uhum. E eu fui crescendo e até que tive a oportunidade. Chegou na época um cunhado lá, disse: "Ó, tu não você não tem vontade de trabalhar com internet? Tá aqui". Levou um sócio lá e apresentou um projeto, que era uma parceria, e daí nasceu a aí teve surgiu, né, a oportunidade de fundar, de Construir. construir a empresa, a partir desse momento. Só que antes eu já corria atrás, Aham. eu saía de lá, vinha para lan house e fazia pesquisas, fazia trabalho para os alunos, fazia trabalho para os colegas da faculdade, ainda na época da máquina de datilografia, eu Uhum. datilografei centenas, né, milhares de páginas para ganhar o dinheiro das despesas da faculdade, então eu sempre tive ali antenado em alguma coisa para facilitar o dia a dia. Até que dessa vez, em 2009, esse Foi meu quando cunhado chegou aconteceu essa lá, sociedade, né? foi quando aconteceu a sociedade, né. A ideia era dividir as despesas para a Aham, contratação de um link e a implantação de uma torre. aham. Na época eu tinha R$ 0 no bolso, E muita vontade. muita vontade, peguei R$ 10.000 do sogro, tava lá, eu perguntei: "E esse dinheiro aí?", "Não, tá aí, tá a 1% na poupança", aí, "Ó, eu dou 1,5%". "Me Ah. arruma", eu disse: "Arrumo". Então, me arrumou, foi o dinheiro de construir a torre e comprar 5 kits de internet, né, Aham, kits clientes de internet, que na época a gente instalava a R$ 300 à vista, eu fazia uma aham. instalação via rádio e para começar a pagar o link. Agora detalhe, eu não sabia como funcionava o negócio, não sabia que um link era uma coisa que se pagava mensalmente. Ele Caramba! apresentou, eu perguntei: "Mas e como é essa questão?". Ele disse: "Não, eu dou um tempo para você arrumar cliente e depois você vai pagando". Só que já era R$ 2.100 no caso. 2 megas, R$ 2.100 naquela O época, preço do link, do né? link. Então você precisava do link, era a tua matéria-prima, e aí você pegava o link, que custava 2.100, 2.500, né? 2.100 para 2 megas, 2.100. era, que era 1.050 1 mega. Então, a partir do link era que você comercializava um pedacinho de link para cada, sei lá, pessoa que queria instalar a internet em casa. Era E essas pessoas pagavam mensalidade de quanto? R$ 25. R$ 25. Era para 128K velocidade. Caramba! Então você já tinha agora um negócio de assinatura recorrente, onde as pessoas estavam pagando essa recorrência para você. Só que ao mesmo tempo você tinha um desafio que era ter gente, porque o ticket era muito baixo, então você precisava vender pra caramba para conseguir bancar o custo da tua infraestrutura, né. Exatamente. E o interessante é que nessa época eu não sabia não sabia das regras, não Reginaldo, se eu fiz cálculo mesmo para meti iniciar, a cara e foi, né. meti a cara e fui com base no sócio que, né, no parceiro ali de negócio, enfim. E o resultado é que no início do mês seguinte, o assistente dele me ligou: "Reginaldo, e aí o boleto?", eu disse: "Que boleto?". Boleto do Linca, 1.100, oxe, e assim é todo assim, não é é claro que eu não recomendo a ninguém que Você que inicie, está ouvindo esse episódio, não faça isso não faça hoje isso. em dia, principalmente, esse é o modelo que você não deve seguir. Mas por que, Reginaldo, você não recomenda entendendo hoje o que você fez? Não recomendo, primeiro, como eu não sabia, no mês seguinte já bateu a falência na porta, né. O negócio quebrou. Quando fiz as contas, não, o negócio já ia quebrar no segundo mês. Caramba, Porque eu cara. tinha 20 clientes e eu tinha já um débito de 2.000, né, uma conta de 2.000 só de links, sem contar com Aham, manutenção e com estoque, né. aham. Então tinha isso. Claro, eu mesmo fazia as instalações, mas tudo isso. Então resolvi ir me aprofundando, fui estudar, comecei a me arrepiar, né, porque eu vi que ali
estava totalmente contra as regras, né, a regulamentação. Eu digo: "Ah, Aham. agora não, e agora o que é que eu faço?". Então outra pessoa surgiu, né, nessa época e disse: "Olha, eu tenho uma solução, eu tenho um link sobrando, então a gente se junta", e enfim, e eu quebrei o contrato com o primeiro sócio, né, e aí fui atrás dessa nova solução, que também não deu certo. Foram só 3 meses de trabalho junto, não deu certo, os valores não se, né, Se a alinharam, ética né? não se alinhou, e aí também acabei voltando ao anterior, mas quando voltei eu já estava, Já tinha amadurecido já tinha bem, né? amadurecido, mas até lá, graças a Deus não tive um ataque cardíaco. Meu coração é forte, mas assim, foi um momento de muita tensão, Ó, né. Reginaldo, eu queria colocar aqui alguns parênteses, porque eu acredito que você trouxe lições extremamente importantes para a audiência que nos assiste. Primeiro ponto que você começou trazendo aí na tua trajetória é que, pô, isso começou com uma paixão, você foi lá em São Paulo, você estava lá em São Paulo, começou a aprender ali um pouco mais sobre o negócio, que nem sabia o que queria fazer, mas sabia que ia empreender de alguma maneira, só estava esperando a oportunidade. Cara, Exatamente. uma vez eu vi uma frase, na verdade 2 frases que eu quero compartilhar aqui. A primeira delas é do Richard Branson. Ele tinha, né, não sei atualmente o número exato, mas ele tinha na época, isso em 2017, 2018, 400 empresas. 200 quebraram, 200 deram certo. 200 Meio a deram meio. certo. Então a média dele estava 50-50, né, meio a meio. E aí ele tem uma frase que era o seguinte, Reginaldo, ele dizia: "Primeiro diga sim, depois aprenda como", Uhum. né, e você foi o exemplo claro dessa frase. Você primeiro Hum, disse sim, depois percebeu que já estava no negócio, e 2 meses depois o negócio já ia falir. Por quê? Porque você primeiro disse sim. Mas aí é que está o grande ponto. Você disse sim, e esse sim é como se jogar de paraquedas. isso. Você até tem o paraquedas, só que você não aprendeu a usar. Tem que aprender a puxar. Só que agora você tem que aprender a puxar durante o voo, Uhum, porque você já saltou. E aqui mora uma lição muito importante. É natural que com um desafio muito grande, seja lá em qual for a área, principalmente no mundo dos negócios, a gente tenha uma sensação de paralisia pela complexidade do desafio. Só que aqui mora 2 tipos de pessoas. As pessoas que paralisam de fato e ali desistem, uhum. com uma boa justificativa, não é uma justificativa fajuta, mas é uma boa justificativa de: "Pô, o desafio é muito grande, percebi que estava errado, não vale a pena, melhor parar, vou deixar isso para lá". Essa é a boa parte das pessoas que existem hoje, seja no mercado, seja na vida como um todo. O outro grupo, que normalmente é a minoria, é o grupo que diz: "Caramba, onde eu me meti?". É o primeiro pensamento. Só que depois vem o segundo pensamento: "Como que eu resolvo isso?". Nessa hora, as pessoas que estão ao redor dizem: "Você é maluco. A melhor maneira de resolver isso é deixando isso pra lá. Deixa isso pra lá, vá trabalhar, vá fazer alguma outra coisa, mas deixa isso pra lá". E é aqui onde mora, pra mim, o ponto-chave do empreendedor. Porque é nesse momento que ele não para, ele diz: "Como que eu resolvo? Tem que ter alguma maneira de resolver, eu vou até o fim, eu vou resolver isso aqui". E aí ele pensa em maneira diferente de solucionar. E para mim a maior sacada, Reginaldo, de um empreendedor é que o empreendedor é um bicho maluco, inconformado com um problema. Pode ter o problema que for, ele pode não saber como resolver na hora, mas ele sabe que um dia ele vai resolver. E é aqui onde mora talvez o grande barato, o grande tesão de se ter uma empresa, de se começar um negócio, que é pensar em como resolver os problemas que a gente vai tendo no dia a dia. E a partir disso o negócio vai acontecendo. E você resolveu um problema, só que 3 meses depois Já estava com outro. já estava com outro. Cara, na tua visão, como que é, para um empresário
saber que todo dia vai ter um problema diferente, que todo mês vai ter um degrau novo para ele subir na empresa, que todo ano, por mais que a empresa bata a meta, tenha um bom faturamento, sobra uma boa margem de lucro, tem sempre um desafio novo. Como é que é a cabeça do empresário, principalmente você que tem experiência já de alguns quilômetros aí de trajetória, como é lidar com tudo isso, cara? É um desafio mesmo, um desafio grande, Caio, porque assim, tem problema que é um problema simples, é corriqueiro, às vezes é uma por exemplo, uma falha de comunicação Uhum, e traz um prejuízo para a gente. Ah, mas aí a gente já está entendendo como é, então a gente vai corrigir, tranquilo. Quando é um problema mais sério, que a gente ainda não tem a solução, em mente, e às vezes a gente já sabe qual é o possível desfecho, e que não é bom, na visão da gente, a gente já está entendendo que não é bom e a gente fica procurando se não teria algo mais confortável e às vezes não tem. Mas assim, é entender que a vida de empreendedor, de empresário realmente é desafiante, né, desafiadora, e a gente precisa entender qual é o propósito que a gente tem para a gente se manter nisso. Porque no início só era eu e a esposa trabalhando, e então era fácil de eu desistir. E olha que já tinha renda, eu já trabalhava no município, então não era uma grande eu não ia, por exemplo, passar fome se eu tivesse desistido, uhum, mas a paixão por trazer soluções, eu já tinha entrado em campo, andava nas residências, as pessoas me recebendo muito bem, e é uma coisa que me atrai muito, eu estar, interagindo com pessoas. Então isso vai amenizando o efeito dos problemas que ficam, consumindo a nossa mente, né. uhum, Então assim, entender o que é que já projetou, se projetou para a vida, e entender que o desafio traz sempre um aprendizado, né, a gente só cresce diante dos desafios mesmo, nada vai ser se for tudo confortável, tudo prontinho, não tem aprendizagem, não tem, um amadurecimento na experiência, então uhum, é andar com esses pensamentos. E aí a gente e entender também que a gente tem responsabilidade social. A responsabilidade não é unicamente trazer dinheiro para o bolso, mas aham, se eu resolvi um problema que eu tive, que era um problema que era muito importante, né, uma necessidade de conexão, e eu consegui levar inicialmente para minha comunidade, então eu resolvi o meu problema e resolvi o problema das pessoas. uhum, Se eu desistisse, eu estava desistindo da solução que eu arrumei para mim e também da solução que arrumei para as outras pessoas. Agora, como a nossa mente ela sempre fica procurando argumentos, não é, para ou desistir ou continuar, eu lembro que um deles era: "E o que vai ser de mim? O que é que as pessoas vão agora pensar, né, se eu chegar lá e disser assim: 'Ó, acabou o sinal, acabou o caramba! serviço'". Então é uma coisa que também Te impulsionou. me impulsionou. Eu disse: "Não, espera aí, eu não posso fazer isso não", né. As pessoas confiaram em mim e eu preciso dar continuidade. Então a gente vai atrás de solução. Claro, eu também tive conselho, eu fui atrás de um engenheiro técnico na época que fazia projeto Aham, para tirar a outorga, não é, do na Anatel, e ele disse: "Ó, trabalhe, não se preocupe, o importante é você continuar trabalhando e correr atrás da regularização, que tudo vai uhum, dar certo". perfeito. E aí, não é, eu Foi a comecei mensagem de conforto que você precisava, né? ele disse: "Ah, tudo é difícil, mas você vai conseguir". E aí me confortou e eu Aham, segui em frente. Infelizmente, esse senhor sofreu um acidente junto com a família e faleceu, né, ele junto com a família. aham. Aí eu fiquei pensando: "Meu Deus do céu", foi atrás de um do homem, foi um impacto ali quando eu recebi a notícia, né, foi um Caramba! impacto. Eu já tinha fechado o contrato com ele, ele iria fazer o meu projeto e faleceu. Aí Mais um outro problema mais um agora. outro problema, porque eu agora até então eu não sabia a quem recorrer para resolver isso. E em seguida, então, na busca, e a gente começou.
ficar de olho nos eventos do segmento. Então fui para um evento, parece-me que em São Paulo, onde eu conheci uma consultoria, prestou todo o serviço e tirou pra gente, né, a outorga, então a gente ficou legalizado tudo bonitinho. Uhum. Aí sim, aí a gente começou a ficar mais mais feliz, né, se sentindo Legal, mais empoderado, né, agora, ó, legal. né, e isso o quê? Em alguns nos primeiros anos de trabalho, e a Aham. gente conseguiu. Eu já tinha feito uma tentativa com um parceiro do Ceará, mas aí deu errado lá para o pessoal, como deu errado, eu estava pendurado, né, nas asas, errado para mim também, porque assim não dá. Enfim, muitos desafios mesmo, principalmente nos primeiros anos até a gente entender como funciona, Uhum. porque a a a gente pensava eu pensava que bastava conectar o rádio, receber sinal, espalhar sinal, estava Era o resolvido, negócio, né. era o negócio. E não é bem assim. Há uma infinidade de particularidades que a gente precisa, é um sistema complexo, Uhum, executável, uhum. mas é complexo, né, para poder a gente se manter no dia a dia com firmeza, prestando Perfeito. o serviço da melhor forma. Cara, você trouxe de novo outros 2 pontos que eu acredito ser muito importantes. O primeiro deles, novamente você vai para São Paulo, você busca através de eventos, e aí obviamente não foi só São Paulo, mas N eventos que você participou. E uma das características que eu percebo, sabe, Reginaldo, em todo empresário que ainda está, patinando no negócio, mesmo já tendo negócio há alguns anos e etcétera, é que muitos empresários não investem em participar de mesas que possam abrir suas mentes, seja através de eventos, rodadas de networking, de troca com outros empresários, seja estar em almoços, café da manhã, jantares com outros empresários do setor ou fora do setor, seja hoje em dia com podcast, canal do YouTube, etcétera. Cara, os empresários acham que continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, com a cabeça dentro da operação, inundado de dificuldades e problemas do dia a dia, vai mudar alguma coisa na vida dele. Não vai, cara. Muda não. Não muda, porque assim, quando tu vai para um evento, principalmente em outro local, num grande centro bem maior do que o teu, uma coisa de cara acontece. Tu começa a ver uma realidade que tu não sabia nem que existia. Aí tu começa a se conectar com pessoas que já venceram as dificuldades que tu ainda tá travado. Aí tu começa a ter acesso ao mapa que elas utilizaram para poder vencer aquela dificuldade. Aí vem uma rota bonitinha, um passo a passo estruturado do que elas fizeram, como elas venceram e quais resultados atingiram. Cara, tu pega essa rota e aplica no teu negócio, resolveu. Encurta o caminho, né. A Exatamente. rota fica bem mais curta para quem já pega pronta. Exatamente. Então, na prática, antigamente eu percebo que não tinha tanto acesso, mas hoje em dia cada vez mais tem mais acesso à informação. Então, antigamente você investia em mentorias, eventos, gastava muita grana para ir para um evento específico que só tinha uma vez no ano, que era distante da tua cidade. Só que hoje em dia tu tem bilionários, milionários, gigantes do setor na internet, em programas como esse, em eventos próprios, transmitindo eventos que eles foram palestrar, mentorar e por aí vai. Tudo no Hoje bolso. tem um evento do setor a cada trimestre em vários locais do Brasil. Cara, não tem desculpa para tu não aprender hoje em dia. Tá tudo muito mais fácil. Tá no bolso, né, como se fala, tá no bolso, porque o celular tá no bolso, então tá na telinha, a Exatamente. gente o que precisa é só ter vontade, vontade de entrar Exato, em ação, né. exato. E aí você toca num assunto muito importante que eu insisto com as pessoas, sobre a disponibilidade de conhecimento que tem hoje, que na época em que eu comecei não tinha, era tudo quando a gente começou não tinha o smartphone aqui na nossa região, Uhum. não tinha, o Wi-Fi não estava aplicado, a gente instalava a internet, puxava o cabo direto para uma CPU.
ou para um notebook. E os notebook, poucas pessoas, Tinham acesso. eu nem lembro, no início ainda não tinha, uma pessoa ou outra. Era na empresa, no caso, né, que É, tinha lá computador. quando eu comprei o meu primeiro computador, que foi num programa do governo para os professores, eu financiei o meu, né, o meu Caramba! primeiro computador foi financiado em 60 parcelas. Meu Simplesmente Deus! em 60 parcelas, de R$ 64, alguma coisa assim, para o meu kit multimídia, né, então, a CPU com monitor e um scanner, uma mesa de scanner, 2 caixinhas de som, Eu acho então, até que deve ter uma parte da nossa audiência que não sabe o que é datilografia, CPU, com scanner. certeza não tem. E olha, eu peguei a minha maquininha de Hã, datilografia, que eu tinha 2, eu cheguei a ter uma elétrica, mas a manual desse tamanho. Coloquei lá no museu, lá em Limoeiro, que está sendo formado um museu lá na Cultura. que Le legal. Fiz a doação para lá, então quem for da região, tiver oportunidade, né, claro, basta olhar pela internet e vai ver, né. Você digita aí no É, Google ou no né. ChatGPT o que é datilografia, scanner e CPU que você vai entender. Eu fiz datilografia, eu tinha 15 anos de idade, né, entre 15 e 16 anos de idade, fiz manual, 6 meses de datilografia, e depois fiz um aprimoramento na datilografia elétrica, na Uhum. máquina elétrica, em São Paulo. São Eu Paulo fiz para aqui você já era o acesso ao futuro, né, você é, ia lá, bebia do futuro, voltava e aplicava o que o e que tinha aplicava aqui. visto lá, né. Então, aqui eu fiz manual, né, na máquina manual, durante 6 meses, e lá eu fui lá em São Paulo, na verdade eu fui tentar viver lá, né. Então, Hum, para concorrer a uma vaga de emprego, tinha uma agência de emprego lá que estava dando treinamento em máquinas elétricas e eu precisava comprovar que eu sabia datilografar, né. Enfim. caraca, E que é legal. interessante. Até que eu consegui, não lembro se foi antes ou depois desse evento, mas eu consegui comprar uma Olivetti elétrica. Rapaz, foi um salto Bom, na minha agora quem entrega. vai fazer o que eu acabei de dizer sou eu. O que é Olivetti? Olivetti, marca de máquinas de escrever. Marca Olivetti, de era a máquinas de fábrica, né, o escrever. Era fabricante, tipo a Dell dos computadores, era a e Dell da datilografia. exatamente. A Ah, Olivetti, a entendi. a fita fita. Usava a fita, né, para marcar as letras, Ah, né, a tá. tinta, né, vinha na fitinha, Era o quê? O maior no fabricante do Brasil? que que eu saiba sim, né. Legal. Eu não conhecia, então o maior fabricante era a Olivetti. Aham. A gente chegava no cartório mesmo, um monte de máquina lá de escrever, quando eu olhar a marca tudo Tudo Olivetti, Olivetti. Olivetti, é. E então eu consegui essa elétrica, um salto tecnológico, sair da manual para ir para a elétrica. Na manual, quando eu estava terminando a última letra Hã. no rodapé da página, errava, tinha que refazer, porque não tinha como Caramba! apagar, né. Então espera Já aí, você na máquina da datilografia, você não conseguia apagar uma vez que digitava errado? não. Quando a gente estava fazendo uma correspondência simples, não formal, então o que a gente fazia era encher de "x" em cima da palavra, né, ficava borrada assim. E e escrevia a palavra correta na frente. Que E olha, época, hein? o interessante na época, eu trabalhei alguns dias no cartório, Hã. e sempre o pessoal usava o termo "digo", né, vírgula, Hã. digo, ou seja, quando errava, aí vírgula, digo, Ah, porque não tá. podia borrar o documento, não é. É Entendi. oficial, no cartório você não pode, criar rasuras. Aham. Então e também não tinha como refazer ou inutilizar aquela página. A mesma coisa, eu tive uma lição lá nesse evento lá, quando eu comecei a digitar, tinha o teste, era por tempo, eu errei uma palavra e parei. Uhum. Como eu parei, eu não passei no teste, né. Uhum. Quando o rapaz pegou
o resultado, ele disse: "Rapaz, aqui só era ter colocado vírgula, digo". Ninguém disse essa parte da aula, né? Não me toquei, né. Aham, Ninguém disse, bastaria eu ter feito isso, vírgula, digo, teria seguido e o meu tempo estava bom. Eu aham, conseguia dentro de 1 minuto fazer a quantidade de caracteres lá, os 1000 e pouco, né, por minuto, era legal. bom. Então foi uma aprendizagem, olha, você não pode simplesmente desistir, porque Uhum. às vezes tem uma solução. Pensa um pouquinho antes, Consegue evoluir, né? consegue Eu evoluir. vou fazer um paralelo para o nosso tempo atual, que é o seguinte, Reginaldo. Você falou de como que naquela época, numa máquina de datilografar, se corrigia um erro uma vez que não se tinha como apagar. Hoje em dia, existe a mesma situação numa linguagem que é comum para quem é do contexto, da internet, e que todo mundo entende. Imagina que você está no WhatsApp e você erra uma palavra, mas você não quer apagar, ok? Se você não quer apagar, você digita a palavra correta e coloca um asterisco. Hum, Envia Enter. Então, digamos que eu digitei casa com Z e mandei, apertei Enter. Essa mensagem foi para você. A próxima mensagem eu digito casa com S e coloco um asterisco e envio. Quem viveu ali mais ou menos nos anos 2005 até 2014, pegou o boom da internet, passou a usar o computador com a internet e havia uma plataforma de comunicação, que hoje é o WhatsApp, antigamente era o MSN. Então a linguagem da internet era essa. Quando a usei gente bastante quando o asteriscozinho. pois é, quando a gente chega no WhatsApp, nós já temos um amadurecimento na maneira de se comunicar, porque usamos o MSN ali nos anos 2005 a 2014, 2013, por aí. Uhum. Então a gente já usou. Então a gente já tem esse input, esse mecanismo instalado na nossa maneira de falar e de comunicar usando a internet. Aí a gente replica isso no WhatsApp. Só que muita gente que está trabalhando com o WhatsApp, vendendo com o WhatsApp, não para pensar na linguagem e como que a linguagem funciona na internet. Então imagina que tu tem um time de vendas hoje que está no WhatsApp, mas que digita tudo com letra maiúscula. Essas pessoas que digitam assim não percebem que um texto redigido dessa forma no WhatsApp soa do outro lado para quem está lendo como se você estivesse gritando, É, sendo ignorante ou sendo grosso. tá destacando, né, "Olha aqui". Tá destacando, você pensa: É, "Oxe, poxa, a pessoa que tá do outro lado tá com raiva. O que isso. aconteceu porque fulano tá assim?". Então, quando eu dou treinamentos e quando a gente ensina empresários a construírem times de vendas e montarem suas operações online, essa aula, por exemplo, é crucial para o vendedor entender que existe uma linguagem na internet, assim como existe uma linguagem fora da internet, que possui gírias, que possui maneiras de falar e que transmitem sentimentos, mesmo você estando do outro lado de uma tela. Saber usar o emoji, saber escrever com letra minúscula ou maiúscula no momento certo, saber colocar mensagens na sua forma correta, usar os códigos e os sinais que existem nas plataformas, faz total diferença na hora de uma experiência de atendimento. E quem está do outro lado, que já está habituado a usar a internet, sente. Então, eu desafio sempre os empresários a fazerem clientes ocultos Uhum. nas suas empresas digitalmente. Então, pega um número qualquer, de qualquer outra pessoa, e entre em contato com a tua empresa, fazendo um cliente oculto, se passando por um cliente, tentando comprar o teu produto e serviço. A maneira como o teu atendente está atendendo vai dizer claramente para você se a tua operação de vendas está boa e tu precisa reproduzir cada vez mais o que já está acontecendo, ou se tu tem gargalos que precisam ser corrigidos para ontem. Detalhe, tá, Reginaldo? Quase todas as vezes que a gente faz isso, existem muitos gargalos Você sempre vai que encontrar, né, precisam Caio? ser corrigidos, entendeu? É. Então eu queria pegar esse contexto e trazer para nossa audiência e trazer para aqui para a mesa um ponto que é muito crucial para um empresário
e com certeza tu já viveu isso várias vezes. Como é que tu hoje, Reginaldo, olha o dia a dia de uma empresa, na tua empresa, percebe que existem pessoas de diversas idades, tem desde o estagiário, que ainda é um adolescente ou que está chegando na fase adulta agora, e pessoas que já têm uma idade mais avançada. Então você observa que existem características muito distintas umas das outras, comportamentos muito diferentes uns dos outros e maneiras de lidar muito diferente uns dos outros, por conta das suas idades. Como que você, empresário, lida com os desafios dessas várias gerações dentro de uma empresa, entendendo que todos precisam trabalhar junto para poder trazer o resultado no final do dia? Aí a gente procura uma delas, uma das coisas é trabalhar o perfil de cada um e entender qual é o momento ali de cada geração. Tá todo mundo lidando com o mesmo objeto, né, tem que fazer a mesma entrega, no Uhum, entanto, há setores diferentes. Então a gente vai colocando o pessoal de acordo com maturidade e de acordo com a exigência do serviço. Então se eu vou, por exemplo, eu estive observando, há uns dias que a linguagem de um jovem pode não reter um cliente com uma idade mais madura. interessante. Por quê? Para o jovem, uma linguagem é natural. É igual a aquela pessoa que escreve gritando, não é? E Uhum, acha que não, está ali inocentemente. Mas quem está do outro lado, ai, quem quem está do outro lado, está sentindo como se fosse um grito. A mesma coisa acontece, e aí eu fico observando, volta e meia eu dou uma olhadinha na qualidade, né, do serviço, da prestação no atendimento, e vou observando essas características. uhum. Então, quando eu percebo que o tom do texto ele é incompatível com o receptor, com o cliente, então eu converso, né, com o pessoal para analisar aquela situação. Que nível de sensibilidade, viu, Reginaldo? Interessante, muito interessante. Uhum, Eu percebo que, isso faz muito sentido e também é pouco observado por boa parte dos empresários. Eu vejo que boa parte dos empresários justifica as diversas situações relativamente simples, que venhamos e convenhamos, isso é o básico, uhum, né, isso. e muitas empresas justificam que não conseguem fazer o básico bem feito, porque não tem tempo, é muita coisa para dar conta e etcétera. É óbvio que um dia você viveu, esse empresário bombeiro, né, que está Uhum, apagando incêndio o tempo inteiro. por bastante tempo. Como que era para você viver apagando incêndio o tempo inteiro e o que que você fez para, de fato, ser liberto dessas algemas e parar de viver o tempo inteiro na "correria", entre aspas, né? Isso foi necessário pensar muito e ir atrás de outros conhecimentos, né. E uma coisa que eu sempre gostei é ir atrás de conhecimento, né. Viajar, Foi foi aproveitar. para São Paulo de novo, né? Mas eu já rodei, já fui a algumas cidades, né, São Paulo várias vezes, aqui mesmo mais próximo, Feira de Santana, Fortaleza, Maceió, Recife. Então são pontos onde a gente sempre encontra eventos do setor e que a gente vai lá para, né, pra aprender bastante, para levar. Às vezes a gente vai num evento, passa 2 dias, só tem um ponto, assim, que fez a diferença, mas valeu a pena, então a Uhum. gente nunca volta, assim, decepcionado, né. Às vezes a gente vai, gera uma expectativa, chega lá, não era o que a gente queria, mas sempre tem algo de bom. Então tem evento que se é de 2 dias ou de 3 dias, é aprendizado, é novidade durante 3 dias, já tem outros que não. Agora, claro, depois que a gente já vai passando vários anos andando, Consegue filtrar melhor, né? a gente vai filtrando e também a gente já teve tempo de aprender, né, Caio? Aham. Por isso que eu falo, às vezes a gente vai e aí tem pouca novidade, mas é porque a gente já tem 15 anos de estrada, né, Já então trabalhou é, muito nessa rodagem, né? isso. Esse é um ponto, é a gente ir atrás de conhecimento, lá fora, Uhum. e a gente comparar, né. Então,
No começo: "Ah, se eu sair daqui, eu vou a empresa vai morrer". Essa é a frase É, que eu acho que está estampada na testa de muito empresário, viu, Reginaldo? isso. A gente trabalha essa questão, Caio, internamente com nossos líderes. Uhum, Por quê? Tem líder que às vezes a gente chama para um evento: "Ai, hoje eu não posso, hoje eu tenho muita coisa, não sei o quê", né. Eu digo: "Ué, mas vem cá, eu estou chamando, vai". "Não, mas a carga tá o volume aqui de trabalho para dar conta". E aí eu fiz uma observação, na verdade eu tive um feedback da 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 nossa gerente financeiro, que quando a gente implantou a nossa rodada de leitura, né, uhum, a partir dali ela começou depois ela me passou um feedback dizendo que a partir dali, e já vinha antes eu fazendo acompanhamento, começou a enxergar a importância de cuidar melhor do tempo, dividir e entender que dá para fazer mais em menos tempo. Que aquela boa. preocupação que se saísse o setor ia morrer, ali é uma questão emocional, né, internalizou aquela crença e acredita que não pode sair dali. Hoje, quando eu encontro vários empresários, eu constato isso na mente das pessoas. A gente chama para uma reunião, para um evento, não, não, eu tenho que correr porque senão não funciona. Uhum, Com a gente, como a gente já vem trabalhando isso há alguns anos, o quadro é bem diferente. Então, este ano mesmo a gente já foi a Chapecó visitar a empresa que presta serviço de tecnologia para a gente, uhum, tranquilo, uma semana, a operação está rodando. Tem alguma situação que precisa intervenção? Pelo celular resolve, uhum. mas resolve por quê? Porque quem está na empresa já foi preparado pela gente, Tem já autonomia, tem uma liberdade e capacidade, né? exatamente, a gente não é, o pessoal já passou por esses estágios todos de preparação, então quando a gente sai hoje, a gente já não sai com aquele frio na barriga de que as coisas vão dar errado, enfim, tem uma coisinha ou outra que acontece que a gente Uhum, gostaria que fosse mais eh, mais madura, enfim. Às vezes acontece, são pensamentos diferentes, mas não, mas nada grave. Tudo se resolve, então a gente hoje consegue sair, a gente vai atrás de novos conhecimentos e fica tranquilo. uhum. A gente dorme com tranquilidade, consegue aproveitar bem os eventos. E no começo não conseguia, porque a Tava gente preso no caos, né? primeiro porque começa pelo, né, o que se aventurou Aham, no mundo, aham, para início é isso, então não tem como. Quando eu sozinho lá, se eu saísse, realmente não tinha como, uhum. né. Então depois que a equipe foi crescendo e a gente foi preparando cada um dentro do seu setor, aí sim, a gente atingiu esse nível de maturidade. Boa, Então boa. Eu costumo pensar, Reginaldo, por estágios, sabe? hum, Você acabou de dizer, pô, no começo eu tinha que estar lá metendo a mão na massa e fazendo o que tinha que ser feito. De fato, todo empresário começa sendo um pouco de tudo, né? é, É um pouco de ajudante, é um pouco de estoquista, é um pouco de vendedor, quer dizer, é boa parte do tempo vendedor, é um pouco de entregador, é motorista, ele é um pouco de tudo realmente o negócio. Só que infelizmente, a gente precisa passar desse estágio e muitas vezes nós caímos em armadilhas durante esse percurso. Armadilhas de achar que a empresa precisa de mim para poder funcionar. E nós temos muitas crenças instaladas. Uma delas, que hoje eu percebo claramente e que molda muito do nosso comportamento, é a crença de que o olho do dono engorda o gado. Cara, é an tão sutil antiga, isso, né. né? Essa frase É, vem sutil. carregando empresas ao longo das eras. Sim. E os empresários falam isso com orgulho. Não, eu estou aqui porque é o olho do dono que engorda o gado. Só que essa sutil armadilha me faz entender que a empresa depende de mim para existir. E essa sutil armadilha me coloca num estágio onde, se eu não tiver, a empresa não funciona.
E essa sutil armadilha me aprisiona a ponto de eu não conseguir sair da empresa, porque tudo está centralizado em mim como empresário. Então eu vejo isso, sabe, Reginaldo, como crenças que foram instaladas na minha mente e que, por terem sido instaladas, moldam o meu comportamento e, portanto, eu ainda estou no estágio do começo, mesmo tendo 10, 15, 20 anos de experiência. E aí eu não tenho liderança, não consigo delegar, não consigo sair. Cara, para tu ter ideia, eu já tive alunos onde faturavam 50 milhões ano e o cara não conseguia sair da empresa por um final de semana, Uhum. porque quem ficava no caixa Era ele. era ele e a esposa. E qual era a justificativa? Eu não confio, eu vou deixar o caixa da minha empresa com alguém que eu não conheço. Reginaldo, pensa como que a empresa se torna um martírio para uma pessoa dessa. E esse empresário, com certeza, ele reforça a crença dele com os casos que ouve falar, né, Uhum, que existem, claro. A empresa tal foi desfalcada porque o funcionário, desviou recurso ali, era um mercadinho ou uma empresa grande. A gente vai encontrar uhum, histórias, né, esse tipo de história. A gente vai encontrar, e se a gente tiver com a crença enraizada, a gente vai alimentar e não vai se desprender disso. Então é necessário a gente ir atrás de outras evidências, né, não ficar preso nisso. Uma das evidências que eu usei, tanto para mim como para outras pessoas quando eu estou conversando vem cá, como é a vida do dono, por exemplo, Abílio Diniz, né. gosto de Será pensar assim. o cara tem como é se ele dissesse assim, se ele praticasse essa crença, ele teria que estar lá no caixa todo dia, como ele estaria? Com uma rede enorme que ele possuiu, né, e outros grandes grupos, como é que o dono, o principal dono, o majoritário, como ele estaria dentro dessa forma? Uhum. Então, essa crença limita tanto, porque quando você pensar em abrir uma segunda unidade, não tem como. Não tem como, que você não vai ter tempo Quem para vai estar quem lá. vai estar lá, né, não Exato, pode se dividir lá e cá. Então exato. alguns ainda: "Não, se é o casal, tu fica aqui, eu vou lá", e fica nessa Aí depois divisão. da segunda de idade quebra a Quebra, né, escala, né. quebra a escala. É. Então, Mas ó, isso que tu falou, eu aprendi logo no início da minha caminhada empreendedora com leitura, né, encontrei, graças a Deus, tive boas referências e encontrei livros que me ensinaram o poder das referências. E quando eu entendi o poder das referências, eu comecei a perceber que a referência que eu tenho molda demais os meus resultados. Por quê? Porque elas determinam os meus objetivos naquela trajetória. Então, por exemplo, se eu construo uma referência que eu só consigo olhar nos próximos 2 anos, eu estou mirando todos os meus planos, meus objetivos e meus resultados para os próximos 2 anos. Mas se eu coloco a minha referência num arco de tempo muito maior, sei lá, os próximos 10 anos, eu começo a mirar e desenhar toda a rota para os próximos 10 anos. E aí, no mundo empresarial, isso faz muito sentido, porque se eu sou um empresário, as minhas referências como empresário molda demais o tamanho da minha empresa, o percurso que eu quero trilhar e a rota que eu estou construindo. Então, muitos empresários que estão presos no operacional nem sequer olham para referências de empresários que saíram do operacional. Então, os exemplos que eles utilizam para reforçar suas crenças são aqueles exemplos de empresários que, assim como ele, estão presos na operação. E, consequentemente, vão reforçar a crença dizendo: ah, mas é porque gerente tal não consegue dar conta como eu. Ah, porque se eu botar um gerente, eu vou ter muita dor de cabeça. Ah, porque contratar é muito caro, demitir é mais caro ainda. Ah, e aí começa a reforçar essas crenças com uma série de paradigmas que foram colocados pelos exemplos ruins que ele viu. E aí, Reginaldo, eu queria trazer você para o final, trazendo uma pergunta que talvez seja a principal virada de chave para um empresário sair do operacional, que é ter boas lideranças.
Então, ter líderes que vão conseguir dar conta daquilo que ele acha que só ele dá conta, vai fazer com que ele saia da operação, suba para o próximo degrau, seja cada vez mais estratégico, pense na expansão do negócio, etcétera. Como que hoje tu avalia uma pessoa para ela se tornar líder na tua empresa? Quais são as principais características que tu busca encontrar em alguém que tu quer promover para um cargo de liderança? Hoje a gente aplica o análise de perfil comportamental, eu próprio aplico, Legal. e a gente constrói o perfil ideal. Eu chamo o candidato à promoção e falo para ele: "Ó, o teu perfil é esse aqui", depois que a gente avalia, eu dou o feedback junto, e a gente vai passando ali por algumas sessões, tanto de análise do perfil dele, como também para ele ir aprimorando as competências e as habilidades, né. Uhum, E primeiro eu deixo bem claro: "Olha, nós temos aqui o perfil ideal, é um perfil desenhado. É aquele perfil da função, do cargo, que todo empresário gostaria de ter. Mas eu deixo claro de que eu não estou transformando você, não quero transformar você em um robô. Eu considero suas características humanas e a possibilidade de você se adequar a essa a esse novo perfil aqui, ao perfil da função enquanto profissional. Enquanto pessoa, não vai deixar. uhum, Então, eh, a gente só traz para aquela função quem já tem naturalmente um perfil compatível, né. uhum, Eu não vou colocar um vendedor, por exemplo, externo, um cara que é extremamente analítico, que para ele o conforto é estar por trás, não é, de uma cortina, trabalhando ali no isolado, então não adianta eu colocar lá no público, que ele não vai conseguir render. mas uma das coisas que eu vejo muito acontecer no dia a dia, Reginaldo, é: ok, eu entendo que isso é muito simples Hum. para você que possui todo esse arcabouço de conhecimento e consegue identificar o perfil, consegue trabalhar com aquele perfil e fazer a pessoa ser colocada na melhor posição para ela. Eu entendo que muita gente que nos ouve percebe que esse é o caminho ideal. Só que muitos empresários vão dizer: "Tá, mas como que eu consigo enxergar o perfil? Como que eu olho para alguém e consigo entender aonde que é a melhor posição para ela?". Qual que seria a dica que você daria para quem está nos ouvindo? Por observação, você demora mais. Tá. Precisa já estar bem apurado, ter uma experiência, né, já ter feito várias análises, como eu já fiz de toda a equipe da empresa, tenho feito várias de fora também, para pessoas de fora. Então eu já tenho, né, ali um know-how, né. Uhum, Nessa questão, e o que é simples as pessoas podem dizer: "Ah, é bem fácil você detectar um comunicador nato", porque é aquele cara que está influenciado, ele gosta de influenciar, gosta de se comunicar, está sempre no meio das pessoas, só que não é tão simples assim. Você vai pegar uma característica que está bem visível, só que internamente, ele tem outras características que só em uma avaliação, fazendo um teste, é que você vai detectar. uhum, Outra, quando eu entrego o teste para a pessoa fazer, ela responde, mas quando a gente senta, cara a cara, começa a conversar, vai vai destrinchando cada detalhe que aparece lá no mapa. uhum, Então, mesmo que o mapa, saia lá um resultado quase 100%, eu tenho trabalhado com uma ferramenta que garante 97% a média de uhum, acertos, e aí eu tenho confirmado dos vários que eu venho fazendo nesses últimos 3 anos, uns 2 apenas deu contraditório, então a grande maioria sim, confirma o que a ferramenta promete. E aí o que acontece? Por exemplo, eu estive conversando com tive num num dando um feedback para uma pessoa, e eu disse assim: "Você, no mapa saiu aqui que você é inseguro". Aí retrucou: "Não, não me sinto inseguro". Eu disse: "Tudo bem, vamos seguir". Com 1 minuto depois, 2 minutos,
eita, realmente, tem esse ponto aqui, tem essa evidência, tem aquela que Uhum, está confirmando. Então, a ideia é, se você começa a se auto-reconhecer, você agora tem como trabalhar a melhoria naquilo que faz sentido para você. uhum, E o que eu sempre coloco, Caio, é, não é porque você tá com o perfil aqui designado, o perfil foi apresentado tal perfil a você, que você tem que mudar tudo agora. uhum, Ou mudar em algum momento da sua vida. Não, não existe perfil errado. O que existe é um perfil que se adequa a tal função desejada, que é diferente. Eu não posso chegar para você e dizer, Caio, o seu perfil perdido. hum, é Não, isso não existe. não faz Não sentido, faz né. sentido, não é? Isso. Desde o conceito não faz sentido, porque não é que o perfil do Caio não existe, é porque o Caio deve estar na função errada, no lugar errado, se Sim, ajustando a um é, contexto que está forçando demais o melhor dele, né. é. Aí a sua pergunta é: como detectar? Aham, Como reconhecer isso? Se eu não sei, eu tenho que ir atrás de quem sabe fazer. boa. Então, é preciso ir atrás de um profissional que Uhum, consiga dar essa entrega, entendeu? uhum. E aí você vai trabalhar a aproximação. Então, por exemplo, você está com 10 candidatos para uma vaga, se você tiver a oportunidade de analisar o perfil antes de contratar, você vai trazer o que tem. Diminui demais o erro, né. Quando a gente começou a trabalhar dessa forma, Caio, a coisa mudou, e muito. A gente Caramba, que Antes legal. disso, a gente promovia a pessoa pelo desempenho dela no dia a dia. Por um resultado entregado. Isso, mas quando você leva uma pessoa pelo desempenho dela e coloca em um cargo que não é o dela, não tem a ver com o perfil dela, ela começa a decair. E aí a gente teve problema no início. Depois, a gente vai resolver 100%? Não, o ser humano é complexo e a gente entende disso, não é? Mas a gente se aproxima bastante daquilo que a gente quer quando a gente aplica as técnicas. Então, Perfeito, é isso que a gente tem feito lá, que eu tenho perfeito, cara, feito. Então, assim, é o que me apaixonou, é isso que tem feito mudar a qualidade do nosso time. perfeito. É, Eu percebo muito, cara, isso daí, porque eu já vi várias vezes acontecer no varejo, onde o melhor vendedor vira o gerente e depois o empresário perde o vendedor e perde o gerente. hum, Por isso é quê? muito comum. Porque o cara era vendedor, o cara tinha o feeling de vendas, o cara amava vendas, o cara tinha tesão por vender. Aí agora o empresário diz: pô, vou abrir uma loja nova e aí eu preciso de alguém para gerenciar, chamo fulano, é o melhor vendedor, minha loja vai vender muito. Só que o cara foi para lá agora para liderar pessoas e não para vender. E agora ele, liderando, só pensa em vendas, mas ele entende que precisa gerir uma equipe, liderar uma equipe, motivar uma equipe, engajar uma equipe, resolver problemas da equipe. Ele percebe que vender, que era o que ele curtia e que era o que ele tinha aptidão, não é mais agora o modus operandi dele. Porque agora Totalmente ele tem diferente. que lidar com uma porrada de coisas que não é mais as habilidades e competências que ele tem. Logo, a loja performa mal porque o time agora está muito ruim, a loja não consegue vender porque o time não consegue entregar, e agora aquele empresário perdeu o melhor vendedor e perdeu o gerente. Cara, isso acontece pra caramba. Quando Muito. tu falou aí, eu lembrei logo desses exemplos E tem que eu um já vi ponto demais acontecer isso, viu? E tem um ponto muito importante, que é, quando a gente vai promover um que é da equipe, você vai tirar um coleguinha que Uhum, está lá dentro da equipe, que está se dando super bem com todos os colegas, com seus pares, e vem agora coloca ele num nível de liderança. Isso naturalmente já é uma brecha para gerar problemas, uhum, ciumeiras, entre outras coisas, né. uhum. Outra, Tem e muito a gente trabalha isso. partidarismo. Tem muito partidarismo. Outra coisa, aí a gente trabalha. Quando a gente vai promover, eu já trago esse ponto para discussão com o candidato à nova vaga. Uhum, E a pergunta é: como você vai lidar agora, estando do outro lado? Se agora você vai combater, de repente você precisa combater um hábito que era seu hábito lá e que ele não caramba. era aceito, e você, junto com a galerinha, com a sua turma, se protegia. E agora?
qual é a sua visão acerca disso. Que desafio, hein? O desafio é grande. Então a gente não pega simplesmente: "Ó, agora você vai mandar", aí o cara chega: "Agora eu sou mandão aqui", de casca-lé em cima Uhum. da turma amiga e começa ali a gerar intrigas, porque o cara, começa já a receber nome de falso, Isso. disso ou daquilo, E no fim do dia, se a equipe não comprar o líder não faz nada, né? não faz nada. Então No fim do dia é isso. é um outro cuidado que a gente tem para trabalhar, Bacana. porque seria mais fácil, nesse quesito seria mais fácil pegar alguém de fora, É que nunca isso. teve junto com aquela equipe, porque quando chega, bota moral e todo mundo atende Aham. porque está fora. Agora se Fator externo, né? fator externo, né. Uhum. Mas a gente não precisa abandonar o talento que tem Uhum. por causa de alguns pontos, por causa de alguns desafios como Perfeito, esse. perfeito. Reginaldo, a gente tem um bate-bola final, onde é pergunta toma lá da cá, viu? E agora se prepare que as perguntas são cabeludas. São, né. E você tem uma frase para responder cada uma delas. Vixe. Boa, Reginaldo, vamos lá. O que é que você deixou de ser quando cresceu como empresário? Eita. Eu avisei, as perguntas não são fáceis agora. Acho que deixei de ser invisível. Caraca! Legal, legal. Se você tivesse um superpoder para mudar a realidade de qualquer coisa no Brasil, olhando para o mercado, o que é que você mudaria? Dinheiro não é a primeira coisa. Interessante. Massa. E qual pequeno hábito que você gostaria que todos os empresários implementassem em suas empresas, porque você já implementou e acredita que é um dos hábitos que fazem diferença no seu negócio? Dialogar constantemente Caraca, legal, com todos. legal. Na sua visão hoje, qual que é a palavra que você gostaria que tivesse na mente das pessoas ao lembrarem da tua empresa? Satisfação. Boa. E por fim, qual a palavra que você utiliza para resumir a sua trajetória? Dedicação. Não parou em nenhuma das dificuldades, né? Não. Enfrentar, né, seguir em Boa, frente, boa. não desistir. Reginaldo, foi um prazerzaço bater esse papo aqui contigo. Esse é o Clube do Varejo Inteligente, onde o nosso objetivo aqui é reunir a maior comunidade de empresários do Brasil, porque nós acreditamos que, através do empreendedorismo, uma região pode se tornar muito mais próspera. São os empreendedores que estão no dia a dia, né, tomando porrada, apanhando aqui, apanhando ali, mas sempre com a cabeça erguida, buscando enfrentar as dificuldades que fazem com que seus negócios cresçam, e um negócio que cresce são pessoas sendo empregadas, famílias sendo impactadas e a região sendo transformada. Eu acredito piamente que o empreendedorismo é talvez o melhor e maior mecanismo de transformação social do planeta. Quando a gente gera emprego e renda, a gente torna aquela nação, aquela região muito mais próspera. E quando eu digo próspera, não é no sentido financeiro apenas, mas é em todas as outras áreas da vida. A gente percebe que uma pessoa que resolve os problemas mais básicos, como saber o que comer, aonde morar, o que vestir, ela consegue ter uma outra cabeça agora para enxergar o mundo, agora para cuidar da família, agora para pensar em novos passos. Então, eu acredito que nós, como empresários, temos muitas responsabilidades, mas a principal não necessariamente é fazer o nosso negócio lucrar, ele precisa lucrar para existir, mas a gente tem uma responsabilidade social que é de ajudar muitas famílias de forma direta e indireta a, de alguma maneira, se tornarem um pouquinho melhor a cada dia. Então, com o Clube do Varejo Inteligente, o nosso objetivo é compartilhar, através de histórias como a sua, sacadas práticas, estratégias, dicas e talvez um conselho, uma lição que você trouxe aqui
mude a realidade de alguém que está nos ouvindo. E eu queria encerrar passando a palavra para você, pedindo para que você compartilhe aí a última lição de aprendizado com a audiência que está nos assistindo. O que é que você gostaria que as pessoas levassem para casa a partir desse episódio? Caio, um grande prazer, né, estar aqui participando. E o que eu gostaria de levar para as pessoas que estão acompanhando é o seguinte: sozinho a gente não faz nada. Então, valorize boas parcerias, contrate bons profissionais. Internamente, externamente, faz toda a diferença. Pessoas que têm capacidade de dar toda a segurança à sua operação. Quanto mais, melhor. Você passa a fase que é você e você mesmo, e você vai estendendo isso. Mas à medida que você for tendo a oportunidade de contratar o melhor do mercado, você contrate. Não pechinche, que é uma até uma coisa que em algum outro momento eu quero ter a oportunidade de falar sobre a cultura da pechincha no Brasil, que é de uma forma que para mim é horrível. Caraca, Então, legal. não pechinche na hora de contratar o profissional. Agora, o profissional que realmente, né, vale a pena, então não vá simplesmente por dinheiro, economizar. Saiba o momento de economizar. Está nas mãos de pessoas capacitadas que podem ajudar a te trazer segurança para a operação, isso é o melhor. Boa. Como é que as pessoas acham você no Instagram? Reginaldo Vieira Leite, não é? Boa. E como é que as pessoas acham a sua empresa no Instagram? @Rilu. Boa! Para quem ainda não seguiu, segue lá, @Relu, @Reginaldo Vieira Leite e @Descomplica Caio. Valeu, turma, um abraço e até a próxima. Tamo junto, bora acelerar. Abraço.